Pessoal, e só para entender também o livro de oferta, ou o, o book de ofertas, tá? Aqui é o preço, então, em reais. Aqui cada valor desse representa uma ou mais de uma ordem, né? Então, toda vez que alguém colocar uma ordem de 21.428, ele vai aumentar a quantidade de bitcoins ou satoshis e vai estar aqui, tá? Então, essa primeira coluna é o preço e aqui a segunda é a quantidade de BTCs. Tá legal? Então, a ordem mercado já foi falado. Então, eu vou executar, se eu estou comprando, eu vou executar essas primeiras ordens. Se eu estou vendendo, eu vou executar essas primeiras ordens de venda, de compra, quer dizer. A ordem de limite, é, a ordem limite a gente vai colocar no book de oferta, desde que eu respeite o valor limite de venda, quer dizer, o limite de compra. Então, se eu estiver fazendo uma compra, eu vou colocar, por exemplo, 0,002, eu vou colocar um valor de compra de 21.337, 21.337. Eu vou executar porque eu tenho saldos suficientes. Então, eu vou colocar a minha oferta para comprar. Então, 21.337. Olha, vejam bem, essa é a minha ordem, tá? Então, eu coloquei no livro de oferta. Se eu quiser colocar qualquer valor abaixo ou acima, eu posso colocar também. O detalhe é, se eu coloco o valor muito acima, se eu coloco o valor de 21.418,98 ou acima desse valor, a minha ordem ela será executada a mercado, tá? Por mais que eu coloque como limite, ela será executada a mercado, tá legal? E, bem, vou deixar executar. Essa opção de stop significa stop de compra ou stop de perda, tá, pessoal? Então, é uma funcionalidade de reduzirmos alguma perda. Então, vamos pensar na possibilidade de estou comprando Bitcoin a 21.337, espero que suba, mas vamos supor que não subiu e o preço do Bitcoin, a cotação começou a cair. E aí o que eu posso fazer? Eu olho no gráfico, e aí já entra muito mais na análise gráfica. Eu olho mais, eu tento definir os suportes, né? E coloco um stop, tá? Então aqui, por exemplo, vejam que aqui eu tenho um suporte em torno dos 21.292. Então eu posso colocar um stop loss por volta de 21.231. Claro, só posso fazer isso se a minha ordem for executada, né? Minha ordem de venda, tá? Então, se minha ordem de venda, se a minha ordem de compra, que é essa daqui, for executada, aí eu poderia colocar o meu stop loss. Então, eu colocaria aqui a quantidade que eu tenho de BTC. Então, vamos supor que se minha ordem for executada, que é 0,02, então vai ser aqui, claro que vai ter um desconto, né? Então, vai ser 1 e alguma coisa. E aqui eu defino o meu preço de stop. Então, eu vou colocar, qual foi o valor mesmo? 21.251. Vou colocar aqui 21.250. Então, pessoal, se o preço do BTC cair para 21.250, eu executo a minha venda, a minha ordem a mercado, tá? Então, na verdade, minha ordem não é executada a mercado, porque ela já vai estar no book de oferta, mas ela é executada automaticamente porque o preço começou a cair. Por que que existe o stop? Por que que existe essa funcionalidade? Tá? Existe porque você vai limitar a sua perda. Vamos supor que o BTC caia abaixo dos 21. Eu estopei nos 21.250. Então, a minha perda foi limitada próximo a 21.250. Então, é uma forma de você se proteger e poder recomprar o Bitcoin mais embaixo, tá, pessoal? Então, essa é uma funcionalidade muito útil para traders, né? Traders ou
você que queira comprar e limitar a sua perda, tá? Então, você está contando com a alta e se você quiser limitar a sua perda, você pode usar essa funcionalidade de stop, tá, pessoal? Agora, o Bitcoin é uma moeda que ele, pelo preço atual, ele está numa tendência de alta, tá? Ele teve uma queda brusca em 2018, mas agora, se a gente for botar o gráfico de diário, a gente começa a observar que ele já está em uma tendência de alta, tá? Agora, isso não significa que ele vai subir sempre. Pode ser que ele ainda dê uma corrigida, né, para voltar a subir, tá, pessoal? Então, por aqui é isso. Tá, só mais uma observação. Aqui eu falei do stop de venda, certo, pessoal? Agora, vamos supor que eu queira colocar um stop de compra, tá? O que significa, Francis? O que significa stop de compra? Bem, significa o seguinte. Vamos supor que o Bitcoin, como ele está numa tendência de alta, mas eu não tenho certeza que ele vai subir, pode ser que ele caia mais ainda, né? Eu só vou comprar, eu posso definir uma ordem de compra somente se ele ultrapassar esse esse ponto aqui, tá? Que é esse topo, tá? Que é provavelmente uma resistência aqui, né? Então, na hora que o Bitcoin chegar aqui, é provável que ele volte. Ele teste essa resistência e torne a voltar. Mas se ele romper, ele pode subir muito mais. Então, eu posso colocar uma ordem de compra aqui em cima, a 23.170, tá, pessoal? Isso aqui geralmente é uma operação que os traders usam bastante, tá? Então, para não perder o bonde, para não perder uma possível alta, eles colocam a opção de compra aqui, tá, pessoal? Então, à medida que se o BTC subir, a minha ordem ela será executada nessa opção stop compra, tá, pessoal? A opção de limite, ela só serve para ela não serve para ela serve tanto para compra como para vender. Então, eu falei da compra, agora vamos falar da venda, né? Se eu quiser vender o meu BTC, também se eu quiser colocar uma ordem no book de ofertas, quiser, sei lá, eu imagino que o meu BTC, que o preço vai subir para 21.500. Então eu venho aqui, coloco quantidade de BTCs, de satoshis e coloco agora a ordem que eu desejo vender. Então eu coloquei 21.500, posso vender agora a 21.500, tá? Então, caso o preço suba, a minha ordem será executada. Então, praticamente é isso que a gente... acho que sobre as operações de book de oferta, compra e venda é isso. Aqui tem o TUSD, né, que é a simulação do dólar, tá, pessoal? Então, se você quiser comprar, se você tiver fundos em dólar e quiser comprar com Bitcoin, você pode fazer essa transação aqui também, tá? Aqui, lembrando que é uma operação de dólar com Bitcoin, tá? E aqui real com Bitcoin, tá? Bem, vamos ver o que mais. Bem, temos agora uh, a opção de depositar e sacar, tá? Vou tentar falar rapidinho dessa opção. Depositar, bem, para você começar a fazer a primeira compra, você tem que fazer o depósito em reais, tá? Então aqui você vai ter a opção de depositar em reais, basta clicar nesse botão, aqui você define o valor. Sugestão, pessoal, sempre nunca coloque números arredondados, coloque sempre alguns centavos para facilitar a identificação do usuário da Foxbit, tá, pessoal? Então, vem prosseguir. Aqui você define de qual banco você vai transferir. Por exemplo, eu gosto de fazer os meus depósitos pelo Nubank, né? Aqui eu, ok, concordo. Aqui eles dão algumas informações sobre a titularidade. Então, os depósitos ou TEDs
têm que ser realizadas pelo próprio titular da conta, tá? Caso seja feito um depósito ou uma TED, uma transferência, por, por um usuário que não seja o dono da conta, esse depósito ou transferência ele será rejeitado. Então, você precisará entrar em contato com eles para eles devolverem, tá, pessoal? Então, só pode ser feito transferência da sua própria conta corrente, tá? E aqui ele fala que a transferência deve ser o mesmo valor do inserido acima, tá? Eu já informei o valor com um centavo diferente, mas mesmo assim eles conseguiram identificar. O problema é que eles podem ter mais dificuldade em identificar o depósito e demorar um pouco mais, tá? Então, tenha bastante atenção nesse valor. Depósitos em dinheiro serão aceitos no valor máximo de R$ 500 por dia e podem demorar até 72 horas para serem aprovados. Eu não recomendo fazer depósito, tá? O ideal é fazer transferência financeira, como TED ou DOC. O ideal é que seja TED, tá? Porque a compensação ela não é online, mas ela demora menos, tá? E aqui são os dados do banco que você precisa fazer a transferência, tá? Se você optar por outro banco, é provável que eles mudem o banco, tá? Então é muito importante na hora que você sinalizar o banco, você pegar os dados e cadastrar na sua conta na sua conta corrente para fazer essa transferência. E aqui você anexa o comprovante e pronto. E finaliza o depósito, tá, pessoal? Aí é só aguardar, tá? De vez em quando vocês podem consultar aqui, né? E enquanto tiver o depósito pendente, eles não verificaram ainda, tá? Aqui temos a opção de BTC, Ethereum e Litecoin também, e a TUSD. Então, vocês podem fazer depósito também dessas moedas, né? Se você tem se você já comprou em uma outra corretora e você queira transferir para cá, é o mesmo processo, tá? Para fazer o saque, é o mesmo processo, é só clicar aqui, e aqui você define o valor, e aqui os dados bancários, tá, pessoal? Não tem segredo, tá? E aqui ele está falando já da taxa mínima, do saque mínimo a ser feito, tá? Pessoal, tanto para os saques em reais ou em criptos, existe uma taxa, tá? Depois a gente vai lá na planilha, lá no resumo de taxas. Agora, para depósitos, não há nenhuma, para depósitos em reais, não há nenhuma cobrança de taxa, tá? Continuando aqui, meus históricos. Então, aqui são os históricos dos seus trades, tá? Então, aqui dos trades, aqui também é um resumo dos seus saques, né? Aqui você escolhe a operação, trade, saque, depósito ou transferências, tá? Essas informações são importantes também para efeito de imposto de renda. Saldos. Aqui vai abrir somente os seus saldos. Esse API Key é a chave para você automatizar algumas rotinas, tá? Então, por exemplo, se você quiser, tem aplicativos hoje que você consegue ver o seu saldo consolidado das suas moedas por meio desses aplicativos. Então, é uma das formas de você usar. Tem aplicativos que você pode operar por meio deles. Eu não recomendo muito, tá? Porque já escutei bastante problemas de hack, de aplicativos serem hackeados. Então, eu uso sempre esse API Key para consultar saldos, tá? E aí tem como você configurar. Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais como funciona essa parte, tá? Essa Mesa OTC é uma plataforma para compras e vendas de grandes investidores, tá? Com volumes significativos. VIP, clientes VIPs geralmente são algumas explicações sobre redução de taxas para volumes significativos de trades, tá? Então, de acordo com o seu volume de transações, a Foxbit dá um desconto na sua tarifa. Aplicativo, essa é uma novidade, tá? Você pode baixar esse aplicativo na Google Play ou na App Store, tá? E aqui você pode fazer algumas operações, que são essas aqui, né? Você consegue consultar, depositar e sacar. Você
pode comprar e vender, só que a compra e a venda só pode ser realizada a mercado, tá? E você pode consultar os saldos, os livros de ofertas e as suas ordens de compra ou venda, tá? Eu uso o aplicativo, tá? A minha crítica que eu tenho, a única crítica que eu tenho é porque você não consegue fazer ordem por livro de oferta, né? E às vezes você quer e ele só permite você comprar a mercado. Então essa é a minha crítica. E é isso, pessoal. Em resumo é tudo isso, tá? Só quero mostrar para vocês agora os, o, as taxas, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Depósitos reais, como foi falado, não há taxa, tá? O mínimo é de 100, limite progressivo, então você precisa primeiro verificar sua conta, que é mandar os documentos, praticamente, são um documento, um comprovante de residência, e não sei se a Foxbit está pedindo atualmente, mas eles pedem para você fazer um selfie com o seu documento, tá? Então, lá na hora que vocês confirmar o cadastro, vai ter essas informações. Depósito Bitcoin, também não é cobrado nada. Agora, se você for sacar, opa, não, se você for sacar, o saco está mais embaixo, tá? Aqui é o mínimo de depósito que é aceito, aqui sem limite. Essas duas confirmações, pessoal, aqui é um processo de validação da blockchain, tá? Depois eu posso explicar um pouco mais, tá? Isso aqui significa o seguinte, que toda vez que você transfere um Bitcoin para alguém, para uma outra carteira, de acordo com a carteira que for receber, né, é necessário algumas confirmações, tá? Tem corretora que exige mais confirmações do que a Foxbit. Então, eu acho até razoável duas confirmações, tá? Existem corretoras também, como a Negocie Coin, que exige apenas uma confirmação, então o processo de transferência é mais rápido ainda, tá? Depósito Litecoin é a mesma coisa, então aqui não tem muito segredo. Opa, o que saiu? Tá. Saques em reais. Aqui você vai pagar 1,39% mais 1,89 para efetuar saques em reais, tá? Eu acho um pouco salgado. Eu geralmente transfiro para outras corretoras para fazer o saque, tá? Mas aí tem que usar uma estratégia para ver se vale a pena. Aqui o limite é progressivo, o prazo é até 24 horas. Então aqui o saque de bitcoins é uma das mais baratas, então você consegue fazer compra do bitcoin aqui aí às 36 satoshi e transferir para uma outra corretora. Você só paga apenas isso, tá? Aqui saque de Litecoin também tem os seus valores. E aqui são as ordens, execução de ordem passiva, tá, pessoal? Execução de ordem passiva é aquela ordem que você colocou no limite e ela não foi executada no mercado, tá? A mercado. Então a taxa é 0,25% do valor da sua ordem, tá? A execução da ordem ativa, que é a mesma ordem a mercado, que inclui o stop, é 0,5%, tá? Como eu falei, ela é mais cara. Tá, aqui, execução de ordem, entendi, parece que é a mesma coisa. Ah, tá, que é LTC. Então, os percentuais são os mesmos praticamente, tá? Para as demais operações, só muda o mínimo de moeda que você consegue comprar ou vender. Então é isso, pessoal. Por fim, é isso. Acredito que devo ter passado todos os detalhes todos os detalhes para você comprar o primeiro Bitcoin, tá? Não é difícil, tá? Tem alguns detalhes que realmente você precisa se atentar, como a autenticação da conta, a ordem a mercado, a ordem a limite, tá? Colocar o valor certo, confirmar se o valor aí está certinho, tá? É isso, então. Eu agradeço a participação, quem estiver escutando, quem estiver assistindo
o vídeo, tá? E eu fico por aqui. Um abraço a todos. Valeu.